Oi, Facebook, o Instagram, o TikTok, o YouTube e o nosso Spotify, o Dr. MPcast no Spotify. Muito bem, gente, hoje é sexta-feira, dia de live, adoro falar pra vocês o que eu gosto de fazer. Me desculpa pelo atraso, mas o TikTok deu-me um problema para eu entrar, mas a gente tá aqui ao vivo e hoje eu vou falar pra você como é que você vai fazer pra sua mama ficar bacana depois do explante. É isso aí, depois do explante. Explante quê? Fala logo! Explante silicone? Muito bem. E por que eu vou falar? Valentina, minha filha, Kelly Carula aqui no Instagram, Josi Batista aqui no TikTok, Ivone Guimarães aqui no Facebook. Muito bem, gente. Por que eu vou falar sobre o explante após o explante de silicone? Porque... Oi, Ivone! Que joia! Mari Maja, muito bem. Muito bem. Por que eu vou falar sobre o explante do silicone? Por que eu vou falar o que acontece com a sua mama depois do explante do silicone? Porque você, por algum motivo, não quer mais o silicone. Por isso que eu botei essa versão legal... do Block and Crown, daquela I Will Survive, da Gloria Gaynor, lembra? Por quê? Porque aquela música ela fala, sai daqui, vai embora, não volta mais. É porque a pessoa decidiu não ter mais silicone no corpo dela. Não é, Norris, querida? Diara Pereira, Vanessa Grip, Letícia Bazan, aqui no Instagram, aqui no TikTok, aqui no Facebook, aqui no nosso YouTube, no nosso Spotify. Muito bem, garotos e garotas, vamos então falar tudo sobre como é que a sua mama fica ao som de I Will Survive, porque você, a sua autoestima e a sua mama vão sobreviver depois do explante. Mas como? Essa é a pergunta que eu vou responder exatamente agora para vocês. Sou Múcio Porto, cirurgião plástico aqui em Brasília e Dubai. Trabalho há 32 anos e eu adoro o que eu faço. Por isso eu tiro as sextas-feiras para te alimentar de conhecimento sobre as coisas que a gente faz, que em última essência é basicamente autoestima. Mas eu vou tirar o Block and Crown porque não tem condição de falar com essa mulher gritando. Muito bem, gente, é isso aí. Sexta-feira de cultura sobre a sua autoestima. Como cirurgião plástico, vou falar sobre o quê? Sobre o quê? As galáxias? Não, sobre cirurgia plástica. E é óbvio que está atrelado à sua autoestima. Mas a gente vai começar... Oi, Norris, muito obrigado, minha querida. Muito obrigado. Não é aprender, a gente troca ideias. Vitória, minha filha, também querida. Alexandre Silva. Aqui no TikTok, Mary, Silene Torres, Drica Engel, Pajé. Muito obrigado por estarem me acompanhando. Pois é, garotas e garotos. A pergunta é, existe vida depois de silicone? Sim, existe vida depois de silicone. A questão aqui é que é um pouco delicada. A gente precisa, é claro, a gente começa com brincadeira para levantar o astral, porque não tem nada mais chato do que aquelas lives. Sabe aquelas lives que o cara assim, começa a live, você tá lá olhando e o cara tá assim, esperando alguém entrar. Não é um saco? Eu mudo na hora. Então por isso que eu acho que é legal começar mais movimentado. Então, gente, olha, primeira coisa, explante. O que é um explante? A definição é você ter um implante que você tira. E geralmente, claro, eu estou falando de implante de silicone. Implante de silicone, a gente tem várias lives no nosso site www.mucioporto.com.br que a gente fala sobre silicone. Já falei sobre explante em 2022, já falei sobre silicone depois da gravidez, os silicones malditos, a gente já falou um bando de coisa, mas a coisa ela evolui, por isso eu achei que eu tenho que falar, porque exatamente essa semana eu recebi 3 pacientes que querem fazer o explante. Então, definição, o que é explante? É tirar o seu implante. Que, na verdade, o nome correto não é prótese de silicone. A coisa ficou em um lugar comum, a gente acaba que fala no consultório, mesmo em encontro de cirurgião plástico, a gente fala, pois é, porque a prótese de silicone, mas prótese é uma coisa que você coloca, tipo prótese de braço, etc. O nome correto é implante de silicone. Então, quando você decide, por algum motivo que a gente vai falar daqui a pouquinho, se você decide tirar esse implante, você está fazendo um explante. Muito bem, essa é a definição. Ponto número 1. Ponto número 2. Existem algumas páginas, outro dia eu estava aqui no TikTok, viu TikTok? Também aqui no Instagram, tem umas páginas aí sobre o mal do silicone, as pessoas alertam pessoas sobre o silicone. Cara, foge desse tipo de coisa. Esse tipo de drama, esse horror que se faz hoje em dia nas mídias sobre tudo. Daqui a pouco vão falar que a água é ruim, Deus é mau, e aí vão publicar livros e dar palestras e vender curso. Tem muita grana envolvida nisso tudo. Silicone é seguro, ok?
1998, o pessoal dos Estados Unidos que estuda saúde, eles determinaram que não há relação entre silicone e câncer de mama. Portanto, silicone é seguro e ponto final. Então, a segunda coisa que eu quero chamar a atenção é isso. Não existe uma comoção mundial de retirada de silicone. Agora, o que a gente vê hoje são mulheres que estão, por algum motivo, decidindo tirar o silicone. Então eu já vou para a terceira coisa. Por que você vai fazer o explante? Né, Coutinho? Camila Coutinho? Mariana Castelo Branco? Suzy Domingos? Aline Ramida, minha querida? Como é que tá o Rui? Um beijo para ele. Odete Ferreira, aqui no Facebook. Aqui no TikTok, Terezinha. Bastante gente entrando. No Instagram também. No nosso Spotify. Então por que você vai tirar? Gente, tem 4 opções. Tem 4, possibilidades que você tire. A primeira delas é o mais óbvio, você faz uma plástica de mama, coloca o silicone porque você quer aumentar a sua mama ou você quer definir seu colo. Aliás, é uma coisa bacana a gente deixar claro, prótese silicone não significa peitão, aquela coisa vulgar. Você pode até querer uma coisa vulgar, não tem problema, a vida é sua, mas não é sinônimo. Você pode colocar uma prótese de silicone para dar um colo legal, para dar uma forma bacana e ponto final. Nem sempre é para ficar um volume, isso é importante a gente deixar claro. Aí você operou. Infelizmente, existe uma chance nos melhores hospitais do mundo, nos melhores mãos dos cirurgiões do mundo, tanto aqui em Brasília quanto lá em Dubai, São Paulo, Bangkok, qualquer lugar do mundo, em hospitais decentes, existe uma chance de infecção. Então, a primeira possibilidade que você tenha que fazer um explante, tirar sua prótese de silicone, é porque houve uma infecção. Existe um papo de rejeição. Esse negócio de rejeição, no meio científico, a gente fica sempre com o pé atrás. Existem casos que parece que foi uma rejeição, mas a imensa maioria das vezes é uma infecção. É uma cirurgia. Qualquer cirurgia pode ter uma infecção nas melhores mãos. Uma cesárea, uma cirurgia neurológica, seja lá o que for. Mas quando eu tenho uma prótese, seja prótese silicone, uma prótese óssea, um corpo estranho, o problema quando há uma infecção é que as bactérias elas vão lá e se impregnam nessa tal de prótese. No nosso caso aqui é prótese silicone. E nesses casos, a imensa maioria, a infecção não é debelada só com antibiótico. Muitos casos a gente precisa tirar a prótese, a gente precisa fazer um explante, porque senão a infecção não é debelada. Graças a Deus, isso é em torno de 1,5%, 1,8%, o paciente tem que saber disso. Então, primeira a situação em que você pode fazer um explante é quando há uma complicação depois da sua cirurgia. Isso é imediato, nas primeiras semanas, acabou. Depois de 3 semanas, 1 mês, sei o quê, a coisa está evoluindo bem. E você faz repouso aqui no TikTok, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu YouTube e aí no seu Spotify. Não adianta dizer que não está me ouvindo. Você tem que se comprometer com a cirurgia, garota. Garoto, né? Esse papo de, eu fiz uma cirurgia e aí deu tudo errado. Claro, pode haver um erro médico, pode haver um problema, mas também pode haver um problema seu, meu amor. Eu, nesses 32 anos, eu já vi pessoas que não têm o menor cuidado. Você fala, não abre o braço, ela abre o braço. Não faz isso, ela faz isso. Não transa, ela transa. Graças a Deus isso é raro, mas existe. Então você, meu amor, você tem que ajudar seu cirurgião, porque senão a coisa não vai. Cirurgião tá lá no consultório, a gente tá ali para fazer. Agora, se você complica, se você não cuida, você vai ter um problema e o problema vai ser especialmente seu. Porque o tempo demora, as coisas vão, então cuide. Portanto, a primeira situação de explante é essa. Complicou, vamos tirar. Mas existem outras 3. Existe uma outra situação que é quando você botou sua prótese de silicone, o tempo passa, você engorda, você emagrece, você ganha pele, você isso, você aquilo, você separa, você casa, você muda de vida e você acha que a sua mama tá feia. Ela tá grande, ela tá pequena, ela tá sem cola, ela tá isso, tá aquilo. Então é uma questão de estética. Então você vai fazer um explante e aí, obviamente, você vai recolocar. Você vai discutir com a sua cirurgiã plástica ou com o seu cirurgião plástico se dá para colocar um volume maior, se precisa de pele, babá.
Aí vem os dois casos mais importantes, assim, os mais, vamos colocar assim, onde você não deve recolocar. Existe uma live, eu já fiz sobre isso, e o TikTok travou aqui. Acorda, TikTok! Não sei o que está acontecendo. Eu tô aqui com o roteador, tá tudo bem? Aliás, gente, eu vou pedir para vocês, deem, por favor, coraçõezinhos, mandem esse aviãozinho para as pessoas que vocês gostem, porque aqui o Facebook, o Instagram, o TikTok, todo mundo adora isso, vão falar, nossa, esse cara aí tem, assim, uma participação no público, e aí meu algoritmo aumenta. E é lógico, mandem esse aviãozinho para as pessoas que você acha que vão gostar desse tema. A mama depois do explante. Então vamos lá. Das 4 situações, agora eu vou para a terceira. Essa terceira já tem live sobre isso. Você vai entrar lá, é o www.mucioporto.com.br, é o nosso site. Você entra, tem uma aba lá, Live Magazine. É como se fosse uma revista com as nossas lives desde 2020. Lá tem a doença do silicone. Infelizmente, eu não vou entrar muito em detalhe, porque já tem essa live. Eu quero chegar lá na mama pós-implante. Pós-explante. Mas quando você tem uma suspeita de uma reação no seu corpo pela presença de um corpo estranho, que é a prótese silicone, são sintomas vagos, assim, bem numa passada rápida, tipo insônia, queda de cabelo, irritabilidade, dores nas articulações, e aí você já foi em tudo que é médico, já explorou tudo e não tem nenhuma causa específica, aí pode-se pensar que o silicone é um corpo estranho, esteja estimulando o seu sistema imunológico a reagir. Você está tentando destruir aquele implante e não vai conseguir. Por uma questão lá da indústria, da química, do treco, da prótese, não consegue. Então, essa resposta crônica, ela pode gerar esses sintomas. Sabe qual é o problema? E por que a gente ainda não considera exatamente essa doença do silicone? Porque só 50% dos pacientes que vão tirar o silicone, que vão fazer o explante, vão curar, vão ficar sem esses sintomas. Por isso a gente tem que ter muito cuidado. Ninguém pode dizer, nossa, você está com uma doença de silicone? Vamos lá, eu estou na promoção, a gente está fazendo 50%, eu tiro você, tiro o seu implante, vou fazer um explante, você vai ficar curada, maravilhosa. 50% não mudam. Por isso o médico, a médica, a gente tem que ter muito cuidado em indicar. Mas sim, é uma realidade. A gente faz. Depois de uma avaliação clínica, depois de uma discussão com outros médicos, depois que você coloca isso muito claro para a sua paciente e ela entende que apesar de não haver uma causa definida, ela então vai tirar para que ela tenha 50% de chance de melhorar os sintomas. 50% não, e aí ela vai continuar fazendo tratamentos sintomáticos. A quarta indicação de um explante, quer dizer, você ter prótese silicone e você vai tirar, é uma situação que também tem live no nosso site www.mucioporto.com.br, que é o BIA-ALCL. Isso é uma sigla em inglês que, trocando em miúdos, é um linfoma de células esquisitas relacionado, o linfoma, à presença do implante. Ok? Esse troço é relativamente recente, evidente que havia um caso no passado que não se identificava, mas em torno de 2009 apareceram alguns casos, o paciente desenvolveu um linfoma. E, bom, de lá para cá, qual foi a conclusão? No início foi um pânico geral na gente, nos cirurgiões plásticos. Tipo, nossa, então quer dizer que silicone dá câncer? Meu Deus, como é que... eu botei na minha prima, na minha mãe, na minha não sei quem. Nossa, o que vai... Ciência serve para isso. Então, o que a gente entende hoje? São pouquíssimos casos em relação à população mundial de pacientes que têm silicone. Tem uma live sobre isso. Mas, enfim, numa passada rápida... A imensa maioria desses casos de linfoma, que é um tipo de câncer do sistema imunológico, foi devido a um tipo específico de prótese de silicone ou de implante de silicone. A marca, anota aí, minha querida, se você tiver essa prótese, é legal você procurar um cirurgião plástico e pensar em tirar. Eu indico a retirada. A marca é Allergan. A marca de prótese ou implante de silicone Allergan deve ser retirada. Porque de todos esses linfomas que apareceram no mundo de 2009 para cá, a grande maioria dessa marca, tem nada contra eles, mas essa marca foi banida.
nem aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e vários lugares do mundo, não se coloca a marca Allergan. Portanto, se você tiver uma prótese silicone Allergan, é legal marcar uma consulta com um cirurgião plástico ou uma cirurgiã plástica da sua confiança e trocar umas ideias. Eu, particularmente, indico tirar. Sabe por quê? Fica aquele papo assim, mas será? Esse negócio tá tão bonzinho, quem sabe isso, quem sabe... Não fica, não fica. Porque de todos os casos, que tá beirando 1000 casos, a última vez que eu dei aula sobre isso, se você considera uma população de 35 milhões de pessoas que tem silicone no mundo hoje, 1000 casos é nada. Mas de qualquer modo, imagina, se você tiver um caso, para você é 100%. Portanto, veja com carinho. Eu sugiro que você tire. Meu Deus do céu, existe uma doença, uma entidade, um câncer, que é desenvolvido por uma presença de uma prótese. A imensa maioria é uma marca. E essa marca é a que você tem. Você vai ficar esperando o quê, mulher? Vai ficar esperando o quê? Vai lá na benzedeira? Vai ficar rezando? Sei lá, tira, viu? Eu sugiro que tire, sinceramente. E já tirei vários, hein? E, aliás, às vezes os pacientes querem tirar, não tem a marca, porque, em geral, a gente dá o cartãozinho para o paciente, qual é a marca, qual é o número de série, qual é o volume, qual é a forma, blá, 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 mas tem colega que não dá. E aí eu vou, por acaso, tirar, vou trocar a prótese, não é só um explante, eu vou fazer uma troca. Quando você tira, uau, é uma Allergan, uau, você se livrou de uma boa, minha querida. Então tira. Aí tem uma questão, muito bem, ok, você tem uma dessas opções, você vai tirar, por acaso você vai tirar, você não quer mais saber, você já discutiu com o seu cirurgião, como é que você vai fazer, eu não quero, não sei porquê, a gente ouve isso no consultório. Acho que semana passada eu ouvi uma moça, ela me disse assim, eu tenho prótese, eu acho legal, mas eu não sei, às vezes eu leio umas coisas na internet, aí a gente, claro, que esclarece tudo, mas depois ela fala, tudo bem, eu confio em você, eu acredito, eu li de novo, mas não sei, eu tenho um corpo estranho, não tá me fazendo bem, eu quero tirar, já tô achando que meu cabelo tá caindo, meu casamento tá legal, e eu não tô bem, e olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não me sinto com a menor dificuldade em sugerir avaliação emocional, hein? Cirurgia plástica e a psicologia, elas são irmãs gêmeas. Se eu saco na consulta que o paciente ou a paciente está querendo ter uma coisa real, mas tem um comprometimento emocional muito importante, antes de eu te operar, eu quero uma avaliação emocional, psicólogo ou psiquiatra. Eu quero o seu bem. Eu vivo do que eu faço. Parece um clichê, né? Não, eu não tô nem com dinheiro. Não. Eu vivo do que eu faço, estudei para isso, pago minhas contas do modo honrado, acredito. Eu acho que eu faço o melhor que eu posso, mas sinceramente eu quero te ajudar. E se eu achar que a minha cirurgia não vai te ajudar nesse momento da sua vida, viu o TikTok, viu o Instagram, viu o Facebook, viu o YouTube, viu o Spotify, eu não te opero. Sinceramente que não, porque não vai ser legal. A evolução vai ser ruim, você vai ter tudo que é complicação, emocionalmente vai ser péssimo, então a gente faz uma avaliação. Mas enfim, a gente então tirou a sua prótese. Ok, chegamos lá onde eu queria nessa live de hoje, que eu não vou demorar. Você fez um explante. Seja lá qual for a indicação, a gente consultou, eu te expliquei, eu te botei coisa para ler, a gente pediu exames e blá blá blá. Então a gente decidiu tirar. Aí que vem. Como é que é a vida depois que você tira o silicone? Eu adoro dar aulinha, sabe? Eu sou professor de uma academia americana, eu dou aula lá em Dubai, eu adoro escrever livro, lá no Pitangui eu era o chefe de secretário de centro de estudo, adoro aulinha. Então eu vou dar uma mini aulinha. Isso aqui é a nossa mama. Aqui pro Facebook, aqui pro Instagram, aqui pro TikTok e aqui pro YouTube. Spotify não tem imagem, vocês estão escutando. Acredito que eu estou mostrando uma mama. Então, gente, a mama é feita disso aqui, ó. Quando a gente vai lá na anatomia, as mamas, homens e mulheres, claro que nas mulheres elas são maiores, mais desenvolvidas. Então a gente tem a parte amarela, que é gordura, aqui, vocês estão vendo? E a gente tem essa parte meio parecendo um romã, que na verdade é branco, isso aqui é um esquema, tá meio vermelho. Esse vermelho, que na realidade é branco, é o tecido mamário. Então presta bem atenção, porque eu quero chegar lá na dificuldade que a gente tem, em alguns casos, para deixar uma mama bonita depois do explante.
Quando você tem isso aqui, vocês estão vendo? Eu tenho gordura e eu tenho tecido mamário. Quando eu coloco uma prótese, eu sou da escola Ivo Pitangui, melhor escola do mundo. O professor Pitangui sempre colocou, e eu também, a prótese de trás da glândula na frente do músculo. Que músculo é esse? É esse músculo aqui. Tá vendo? É um músculo, cadê o músculo? É o músculo peitoral. Sabe aqueles caras malhados, com aquele peitoral? Aquilo é o músculo. Homens e mulheres, na frente do músculo a gente tem a glândula mamária. Mais gordura, menos gordura, vai estar lá. E a prótese a gente coloca lá. A questão é que quando você coloca o silicone, olha que bonitinho, é uma foto de silicone. Esse é um silicone liso. Esse tipo de silicone, ele em cada 100 mulheres, 50 delas vão endurecer a mama. E aí tem um bando de conversa que a gente podia entrar a noite adentro, mas não dá. Eu quero focar na mama depois do explante. Vocês vão lá no nosso Live Magazine, no nosso site www.mucioporto.com.br, tem tudo sobre silicone. Então, no caso, eu achei bonitinha essa foto. Opa! É um silicone liso. Esse silicone é um exemplo de silicone que a gente vai colocar na sua mama para aumentar, para dar colo, para definir, etc. E aí, o que acontece? Vocês já fizeram mamografia quando você tem um silicone? Olha o que acontece. Isso aqui é um exame, mamografia, de uma paciente. Eu peguei na internet, eu não estou expondo meus pacientes aqui, a internet, enfim. Então você vai ver que, tá vendo essa bola branca aqui? Ó, essa bola toda branca é a prótese. Então o que acontece com a sua mama é que depois de algum tempo, depois de alguns anos, quando você tem uma prótese silicone lá de trás de sua mama, essa presença da prótese vai gerar a produção de uma cápsula e vai meio que destruir parte da gordura que você tem. E aí que é o nosso problema para a gente fazer uma plástica de mama e deixar uma mama bonita depois do explante. Então vamos lá, de um jeito bem rápido. Muito bem. A melhor dos casos é aquela paciente que eu já tenho, que a gente faz muitas vezes, e elas me dizem assim, olha, doutor, é o seguinte, seja lá porque eu suspeito do tal do ALCL, ou porque ela teve um diagnóstico de doença de silicone, ou porque ela simplesmente não quer mais. Ela decidiu tirar o explante, eu avaliei, concordei, vamos tirar. O problema é como fazer a sua mama ficar bonita. Porque todo mundo quer uma mama legal. Não precisa ser grande, mas tem que ter uma definição de anatomia. É ou não é? Tem gente que não se importa, gente, eu sei. Tem mulheres que são muito chiques, elegantíssimas e que não tem mama. Sabe aquela coisa dos anos 70 que se usava, pelo menos no Brasil, mamas muito pequenas? Isso hoje é uma opção. Você pode ficar linda, super sexy, sem mama, definir, tudo bem. Mas, de modo geral, a maioria das pacientes, elas querem aquela definição bacana para você botar um sutiã, uma roupa legal. E aí eu preciso de alguma coisa para dar a forma que o silicone dava. Então, quando eu estou falando de explante de silicone e a gente concorda em tirar, eu vou avaliar a sua mama. Se Deus quiser, você tem uma quantidade de gordura, apesar da presença do silicone, vocês lembram, não é incomum que mulheres com a presença da prótese, tá vendo essa coisa branquinha? Olha aqui, esse branquinho aqui, isso é a prótese. O resto é a mama, né? É gordura, é pele, etc. Então a gente torce para a paciente ter uma quantidade X de gordura na mama para que eu consiga, com a minha cirurgia, fazer um cone. Eu vou dar ponto, a gente vai cortar, eu vou virar para lá para cá, para fazer um cone. Então, primeiro ponto, para fazer um cone eu preciso de tecido, eu preciso de gordura. Tem paciente, pasmem, que a gente precisa sugerir que ganhe peso. Por quê? Porque são mulheres relativamente magras, mulheres que não têm muita gordura na mama, e sim, é uma solução. Você vai então ganhar, sei lá, 4, 5, 6 quilos. A gente espera que essa gordura cresça, se desenvolva nas mamas. Então a gente chama de linguetas.
Eu corto, eu vou tirar o seu implante de silicone, eu vou fazer um explante, eu tenho que tirar a cápsula. Por isso, muitas vezes, às vezes as pessoas falam assim, mas aí você vai tirar a cápsula, você vai tirar ainda mais tecido. Sim, só que a cápsula eu preciso mandar para estudo. Eu sou de uma escola, a escola Ivo Pitangui, que a gente nunca deixava a cápsula. A cápsula sempre vai para estudo para ver se tem alguma coisa. Se eu estou imaginando naquele tal de BIA-ALCL, que é um linfoma causado pela presença de um corpo estranho, no nosso caso aqui, uma prótese silicone, a causa são células doentes naquela cápsula. Então, eu não posso deixar só a cápsula, eu preciso mandar para estudo. Agora imagina, eu tirei seu implante de silicone, eu tirei a cápsula e eu não tenho muita gordura. Como eu vou fazer para deixar uma mama bonita? E é isso que a gente tem que analisar na consulta. Porque voltando só um pouquinho, para ter uma mama, não, doutor, mas eu não quero peito grande não, pode ser um peito pequenininho. Eu entendo o que você está falando, mas uma coisa é uma mama pequena, outra coisa é uma pele colada no seu tórax com uma cicatriz em T. Isso precisa ser avaliado, infelizmente precisa, porque nesse afã, nessa coisa de você tirar esse implante de silicone, e pode ser isso, pode ser aquilo, você às vezes esquece de que um resultado inestético talvez vá te fazer muito mal. É óbvio que na vida tudo é bom senso. Então, lógico, se eu estou falando, por exemplo, de esse tal de linfoma, esse BIA-LCL, meu Deus do céu, tira logo, depois a gente vê. Tudo bem. Mas quando você está tirando simplesmente porque quer tirar, a gente tem que perder tempo na consulta para deixar isso claro. Porque muitas vezes, se o cirurgião não deixa isso claro, a paciente vai ficar chateada. Porque talvez ela nem parou para imaginar que sem aquele silicone, a mama vai ficar pobre, vai ganhar uma cicatriz. E aí você me pergunta, mas por que essa cicatriz, doutor? Gente, eu tô brincando, eu não tenho nada contra o sotaque. Na minha região, lá em Patos de Minas, as pessoas falam porta. Eu acho legal, não estou desmerecendo. É só para quebrar o clima. Então, como eu falei agora mesmo, para eu dar uma forma de mama, eu preciso de gordura, eu preciso de um cone, eu preciso fazer pontos lá dentro, tem 1000 técnicas que a gente costura e dá aquele montinho. Só que aí, para que eu defina ainda mais a sua mama, eu preciso tirar a pele. Porque senão vocês imaginam, fica aquela montinho, aquela maminha bonitinha e pele pendurada, não dá. Então eu preciso tirar a pele, de repente pode ser só em torno da areola, ou não, pode ser que eu precise tirar em torno da areola e uma vertical, que a gente chama de cicatriz em pirulito, né? Ou, na maioria das vezes, eu preciso tirar a horizontal. Aí eu faço aquele T invertido. Agora vocês imaginam aqui comigo. Vocês já imaginaram? Se você chegar lá, por algum motivo, não é o tal do linfoma, não tem doença silicone, simplesmente você, sei lá. Olha, aí a gente vê isso no consultório, hein? Tô me lembrando aqui uma paciente, ela botou prótese silicone por causa do marido. O marido gostava de peito grande, blá blá. Aí o cara teve um saracutico, não sei o que aconteceu, eles se separaram. Então ela voltou, a raiva que ela tinha do finado, lá do lambisgoio, naquele silicone. Então ela falou, olha, pelo amor de Deus, tira essa porcaria desse silicone, eu não gosto de silicone. Toda vez que eu olho para esse peito, eu lembro daquele safado. Acho que ela pegou ele com outra pessoa, sei lá. Mas enfim, e ela tirou porque tirou. Cara, olha, eu perco muito tempo num caso assim, porque por mais que ela tenha raiva daquele silicone, que é um drama pessoal, que eu respeito, que não é um cirurgião plástico que vai resolver, mas eu tenho que participar dessa história. Porque ela não quer o silicone, quem tira é quem? É cirurgião plástico, não é o podólogo, é cirurgião plástico. Então eu vou participar. Mas se eu acho que o drama emocional é grande demais, até para ofuscar para essa pessoa o lado ruim, por exemplo, ela não tem tanta gordura, não tem como fazer, ela vai ganhar cicatriz, uma mama feia, eu tenho que parar. E mais uma vez eu vou falar para vocês. Num caso como esse, que infelizmente não é tão infrequente, eu preciso parar, eu entendo que você queira tirar seu silicone, eu tô aqui para isso, eu vou te ajudar, eu vou fazer uma mama mais bonita, mas a gente vai ter que dar uma estabilizada na sua cabeça primeiro. Sabe por quê? Porque uma evolução cirúrgica sem uma cabeça legal não é bom.
tudo vai errar, tudo dá errado, tudo complica, é ruim, instabilidade emocional, não dá. Então, óbvio que todo mundo tem seus problemas, mas tem que ter um mínimo, sabe, aceitável. Então a gente precisa parar. Então, gente, é isso aí. Se eu vou tirar, eu vou fazer seu explante, eu tenho que ter, claro, primeira coisa, um certo tanto de gordura. Mas você palpa lá. A gente palpa, a gente examina. Então você vê, ó, isso aqui é a sua mama. Esse treco aqui é a sua prótese. Então eu vou tirar esse treco, eu só vou ficar com essa gordurinha. Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma mama bonita, mesmo tirando pele. Entende? Então aí eu tenho uma opção. Primeira opção, é isso que eu já falei. Você vai mandar sua paciente para o nutrólogo, para o nutricionista, para seja lá qual for o profissional. Mas eu quero gordura, porque eu preciso de mais volume para depois que eu tiro aquela sustentação da prótese, eu faço uma mama legal com a gordura que você tem. Então por isso eu preciso ganhar. Mas aí tem uma outra situação interessante que eu quero chamar a atenção. Eu já estou acabando, eu sei que eu estou acabando, tem um monte de gente entrando. Gente, muito obrigado, mas eu vou acabar rápido. Que é o enxerto de gordura. Olha que legal. Às vezes tem pacientes, olha que bacana. A paciente, vamos lá, ela quer fazer o explante, ela vai tirar o explante dela. Ela quer tirar o silicone dela, ela vai fazer um explante de silicone. Ela não tem muita gordura aqui, mas ela tem um tantico que dá para eu fazer uma mama pequena. Especialmente se eu tirar a pele. Sabe, TikTok? A nova onda do pedaço, TikTok. Pois é. Sabe, Instagram, Facebook? Só que aí a mão é pequenininha. Mas ela tem culote. Ela tem uma barriguinha. Aquela pochete nojenta. Ela tem uma cintura de ovo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lipo. Olha que legal. Eu vou fazer... Claro, gente, eu tô brincando, mas tudo é discutido na consulta. Existem pessoas que dizem, não, doutor, olha, eu morro de medo de lipo. Eu não vou nem comentar aqui. Ter medo de lipo é que nem ter medo de, sei lá, de avião, talvez. Não dá. Tem toda uma tecnologia. Esse papo de, não, mas a paciente, a mulher lá furar as tripas dela. Bom, é um erro horroroso. Não dá para discutir. O dia que alguém achar que é normal você fazer uma lipo e furar o intestino de alguém, arrancar pedaço do fígado, o mundo tem que parar. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde tem que proibir lipo. Não é possível. Não é sinônimo. Lipo é extremamente segura. Mas por algum motivo o paciente não quer fazer lipo. Então tudo bem, a gente respeita e aí cai naquela coisa de novo, que a mão é pequena e que aí a gente precisa ganhar peso ou não. Ou mesmo, gente, tem pacientes que eu tenho que dizer, me desculpa, mas seu resultado vai ficar paupérrimo, você vai odiar e enfim, nem compensa tirar a pele. Você tem zero de tecido e se você realmente decide tirar seu implante de silicone, é melhor não fazer nada. Eu entro lá, corto, vou, tiro e não faço nada. Porque nada como o tempo. Com o passar do tempo vem uma certa endurecimento, você pode ganhar gordura, a sua cabeça dá uma desanuviada, um dia você pode fazer um enxerto de gordura, a gente tem preenchedores, por exemplo, no mundo a gente não tem muita coisa legal, lá em Dubai tem um agora que chegou que é muito legal, mas não tem no Brasil, então pode ser uma opção, enfim, tem casos que a gente diz, então, ok. Isso está te afligindo, eu vou fazer seu explante, mas aí a mama depois do explante vai ser uma mama absolutamente sem projeção, mas não vale a pena fazer corte nenhum. Simplesmente eu corto por onde colocou, tiro a prótese, ponto final. Mas a melhor coisa que tem é quando a gente tem uma gordura localizada, porque daí eu mato 2 coelhos com uma cajadada. Olha que legal. O paciente decidiu tirar a prótese, fazer um explante de silicone. Ela tem uma gordura localizada que ela não gosta, que esteticamente está ruim, seja na cintura, seja na pochete, seja no culote, seja raiz de coxa, enfim. Né? Tem live sobre lipo também, vocês podem se deliciar lá. Então aí a gente faz as duas coisas. A gente vai fazer uma lipo primeiro. Aliás, primeiro, claro, eu tenho que tirar a lipo, eu vou preparar a gordura. Aliás, na próxima semana eu vou fazer uma live sobre o LipoCube, que chegou no Brasil. Esperem, é ótimo. Aliás, eu vou falar outra coisa para vocês. Semana passada eu fiz uma live sobre plástica de abdômen endoscópica e a gente tem um e-book sobre isso. Digita agora aqui
aqui no TikTok, aqui no Instagram, aqui no Facebook, aqui no YouTube, bota eu quero. Imediatamente você vai receber o nosso e-book sobre plástica de abdômen endoscópica. Porque essa live que eu estou fazendo agora vai ficar salva nessas mídias e aí a gente faz um e-book. Semana que vem, quem digitar eu quero, você vai receber nossas lives. Aliás, você vai receber nossos e-books. Então, gente, se você, enfim, tá aqui, decidiu tirar sua mama, tem gordura localizada, eu posso tirar essa gordura. Vou fazer uma lipoaspiração, por exemplo, usando o LipoCube, que eu vou falar semana que vem. Mas seja lá qual for a técnica, eu tiro o seu implante de silicone, faço uma mama pequena, aí depois, ao final da cirurgia, eu pego essa gordura que eu trabalhei para que ela pegue. A gordura tem uma grande vantagem, ela vai ficar, na maioria das vezes, fica 70%, não é? A Ana Paula Nani aqui no Instagram, por exemplo, está me perguntando quanto é o máximo de gordura que pode tirar e quanto tempo de cirurgia para fazer isso. Ana Paula, é o seguinte, no Brasil a gente tem uma lei, por exemplo, Dubai a gente não tem, mas aqui no Brasil a gente tem um limite legal. Eu sei que tem colega cirurgião plástico que tira 10 litros, 20 litros, 5 litros, a gente tem uma regra. 30%, aliás, 3%, a gente tira até 3,5 ml ou litros de gordura no corpo. É em torno de 5% do peso corporal, isso é o máximo. E eu sou de uma escola, viu? Vector Tara, Glaucia Gajo, minha querida Odete Ferreira, Aline Ramida aqui no Facebook, Jorge Henrique, Silene Araújo, Célia Bragança aqui no TikTok, Valéria Mariel, Luciana Batalha, eu, Adriana Moraes aqui no Instagram. Tem uns perfis nas mídias que a gente não consegue ler, né? Então, só respondendo, Ana Lúcia, a gente tem limite no Brasil. É errado, é ilegal um cirurgião plástico tirar mais que isso. E outra coisa, a gente é de uma escola, eu adoro um treco para as lipos e para as cirurgias associadas que se chama autohemotransfusão. Se a sua cirurgia tem um porte um pouco maior, você vai, se você for operar comigo, uma semana antes da sua cirurgia, você vai lá no hospital, vão tirar uma bolsa de sangue seu. E aí a gente espera uma semana, se o organismo vai repor esse sangue que foi tirado e logo após a cirurgia você vai reinfundir, o anestesista te dá de novo sangue. Qual o negócio bacana disso? Sua recuperação é maravilhosa. Você não vai ficar desmaiando. Quem aí já não viu gente que fez lipo, ficou desmaiando toda hora que levanta para ir no banheiro? Isso é muito comum. Heloísa Brites, beijo, prazer te ver hoje. Estou com contratura na mão direita, é indicado o explante? Heloísa, a gente tem que avaliar. Contratura, de modo geral, ela não tem muita cura. Existem alguns casos que a gente usa alguns remédios, mas é meio controverso. A contratura, quando ela começa a ficar muito intensa, tipo uma pedra, eu sugiro que você troque. Só que aí a gente está falando de explante. Não significa que você não possa recolocar. Quando eu tenho uma contratura, você vai lá, a gente vai tirar essa prótese antiga, eu vou tirar as cápsulas e eu vou recolocar, claro, que se você quiser, uma nova prótese. Se você me disser, mas eu não quero silicone, aí você cai nessa live que a gente está fazendo hoje, que é o explante, e a gente faz uma nova plástica, a gente reconstrói sua mama com a gordura que você tem ou a gordura que eu vou tirar de algum lugar e eu vou injetar. A gente chama de uma lipoescultura ou lipoenxertia. Fora do Brasil a gente chama de fat transfer para mama. Noris, travou. Puxa, Noris, aqui não está travado. Destravou? Tomara que sim. Denise Core, minha querida, prima amada, querida, um beijo para você. Lelinha, Vector Tara, todo mundo aqui. Mas é isso, gente. Então é isso. Primeiro, então, eu vou responder a pergunta inicial. Existe vida depois do silicone? Existe vida depois de tudo. Eu particularmente acredito que existe vida após a morte, depois de um grande amor, existe vida depois de uma eleição, existe vida depois da União Soviética, existe vida, a vida é eterna, a vida existe sempre. E no caso do explante, sim, existe, mas a gente precisa, porque daí a gente está falando, por exemplo, se eu estou falando de um linfoma, é uma doença, muda o foco, não é aquela coisa só estética. Então eu preciso tirar, eu preciso resolver. Mas sim, se você tem a gordura, a gente tem uma opção de reconstrução, existe uma forma de te deixar com mamas lindas. Eu estou falando aqui, viu, Denise Mello, a Raquel Florencio, muito bem, vocês estão entrando, a gente já está acabando, infelizmente, já tem muito tempo. A Denise Paz aqui no Facebook, muito bem-vinda. O que acontece na prática é que a gente tem que deixar clara a coisa.
Existe muita bobagem que se fala mal intencionada nas mídias. Por isso eu decidi há uns anos atrás fazer live. Eu não sou, gente, eu não sou dono da verdade, eu não sou o Papa, eu não sou Deus, eu não sou dono da plástica, eu não sou nada. Mas eu trabalho há 32 anos com uma coisa que eu dediquei uma vida. Eu sou apaixonado por cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica ela está abraçada com a emoção, com a autoestima, com a autovalorização, e isso, na minha opinião, modesta, é básica para uma vida legal. A vida ela tem 1000 problemas, então se você não se gosta, fica muito mais difícil a gente lidar com isso tudo. Então, quando eu falo esse tipo de coisa, é óbvio que a gente tem colegas, de repente vão falar, não, explante tem o menor problema, você tira quando você quiser, você faz isso e acontece. Não. Gente, cirurgia plástica, a gente está lidando, perdão, com a autoestima. Isso é uma coisa muito importante e a consulta ela é sagrada. A gente tem que perder todo o tempo do mundo para tentar entender o que aquela pessoa está esperando, e essa pessoa tem que entender as suas limitações. Esse papo de que eu não sabia que não sei. Não, para lá. A gente está vivendo a era da informação. Você vai para um médico, você tem que se informar sobre esse cara ou essa moça, você tem que ler sobre tudo, entra lá na página policial, faz tudo. E sobre o tratamento que você está querendo, você vai se informar. E lá na consulta você tem que perder muito tempo. O cara está lá por sua conta. E ele tem que tirar suas dúvidas, ou ela também. Né, doutora Carla Obsi, a maior dermatologista do Brasil, trabalha lá na nossa clínica no Brasil, aqui brasileira, tem a honra me dá a honra de trabalhar com a gente. A Regina Vazel está me perguntando, tem como reposicionar a prótese ou tem que fazer cirurgia total? Ai, Regina, pois é, tem umas perguntas que a gente precisa ver o caso. Se você quiser, me manda umas fotos, a gente faz uma consulta online e fazer. Agora, essa coisa de, a mama está meio torta, eu vou fazer massagem, isso não existe. O que a gente pode pensar, por exemplo, é se tem uma diferença na sua prótese, a gente pode, por exemplo, pensar numa cirurgia com anestesia local. Eu posso te fazer uma lipo com anestesia local e injetar de algum modo, precisaria ver seu caso, para diminuir as diferenças. Agora, quando é uma coisa muito grosseira, tem que ser operada. Né? A Regina está me falando, só para levantar. Sim, é possível a gente só levantar, por exemplo, com enxerto de gordura. Essa coisa da mama, que a gente trabalha com prótese de mama e enxerto de gordura, a gente chama de mama híbrida. É um conceito bacana, que já deve ter uns 5 anos, que aliás a gente fez a vida inteira, mas aos poucos as coisas vão ganhando nome. E o nome disso, dessa coisa de você ter uma mama, uma prótese silicone, e a gente colocar a gordura, a gente chama de mama híbrida. No caso aqui da nossa live, eu estou falando de um explante, a vida depois do explante. Eu vou tirar a sua prótese de silicone, ou seu implante de silicone, e aí eu vou fazer uma plástica, a gente chama de mastopexia, e aí eu tiro gordura, se você tiver, se você concordar com isso, e eu vou injetar nas suas mamas para dar um colo muito bacana e dar uma definição legal. Dr. Juan Carlos Grados de México, mi amigo. Dr. Juan Carlos, yo estoy hablando sobre la vida después del explante de silicona. Es un placer tenerlo acá. Sobre nuestro libro, está casi listo para salir, pero está alguna cosita, yo estoy terminando. Gracias por estar acá. Então, Regina, é isso. Muito obrigado por você, pela sua participação. Dr. Juan Carlos, muito bem. New Skin. Doutor, aqui no TikTok, boa noite, muito bem. A última pergunta, já são 9 e pouco da noite. Doutor, eu fiz uma cirurgia nas minhas mamas e fiz o retoque e caiu após 800 meses. Eu não entendi sua pergunta. Eu fiz um retoque e caiu. Bom, tem que avaliar. Lá no nosso site, www.multisporto.com.br, você vai ver que a gente vai ter umas consultas online que você pode fazer para eu te ver. Ok? Muito bem, gente, é isso aí. Muito obrigado pela presença. Dr. Juan Carlos, maravilhoso, é usted, é um honor tenerlo acá. Então é isso, gente. Muito bem, muito obrigado. Eu adorei estar com vocês e eu quero falar para vocês o seguinte: se vocês tiverem dúvidas, vocês vão, por favor, me mandar no direct aqui no Facebook, aqui no Instagram ou aqui no TikTok, e aí a gente vai responder para vocês, porque eu prometo que não vai ficar sem respostas. E ao som do Block and Crown, I Will Survive. Vanessa Grip, excelente. Muito obrigado, Vanessa. É um prazer ter você aqui. Maria Noelle Nunes.
Puxa, Maria Noelle, você tá entrando, eu tô saindo. Mas olha, vai ficar gravado aqui no Instagram, que você tá aqui no Instagram e você pode rever depois. A gente sempre vai fazer um e-book sobre essas lives, é super explicado. Digita agora Eu Quero, que você vai receber o e-book da live da semana passada sobre lipoabdominoplastia endoscópica. E semana que vem eu te dou o e-book dessa live de hoje, ok? Abraço, Dr. Juan Carlos, abraço desde México, abraço desde Brasil também. Muito obrigado, meus queridos, um abraço para vocês. Concluo aqui no nosso Facebook. Agora aqui no nosso TikTok, deixa eu ver como é que eu vou acabar aqui com o TikTok. Eu vou terminar aqui, muito bem, um abraço, muito obrigado. Terminar agora, muito bem. E finalmente, vocês aqui do meu querido Instagram também, do nosso YouTube, muito obrigado. Bom final de semana, um beijo, tchau!